A Guerra Fria foi um conflito político, econômico e ideológico entre os Estados Unidos e a Rússia que começou após o término da Segunda Guerra Mundial com a derrota do Eixo. Durante esse período, diversos acontecimentos ocorreram, tais como a divisão da Alemanha em duas, ocidental e oriental, a crise de mísseis em Cuba, corrida espacial, fundação de empresas de espionagem como a CIA e a KGB. Após o início da Guerra Fria, começou-se uma disputa entre o lado socialista e o lado capitalista pela hegemonia mundial. O capitalismo, representado principalmente pelos Estados Unidos, é um sistema econômico que visa o lucro, a não intervenção do Estado na economia, divisão de classes e a propriedade privada. O capitalismo surgiu na Idade Média com o enriquecimento dos burgueses. Ao início da Guerra Fria, os disputadores investiram maciçamente no desenvolvimento de tecnologia nuclear, a fim de superar belicamente a nação rival. Era a corrida armamentista, que difundiu o medo esparso por todo o mundo do início de uma terceira guerra mundial. Os Estados Unidos também investiram em massas de propaganda, tais como cinema, Hot 4, Clube dos 5, 007, entre outros. Revistas em quadrinhos tais como Capitão América, Homem-Aranha, Superman, além, é claro, do Tio Sam. Eles também tentaram uma aproximação com o Brasil pelos personagens do Zé Carioca e a aceitação da atriz e cantora Carmen Miranda em Hollywood. O socialismo, defendido principalmente pela ex-União Soviética, se caracteriza originalmente pelo foco social, embora tenha sido distorcido. É um sistema econômico no qual quem manda é o Estado, não existindo propriedade privada e inexistindo classes sociais. Assim como os Estados Unidos, a União Soviética também investiu amplamente na indústria bélica espacial e em propagandas ideológicas. Com o fim da Guerra Fria, marcada pela queda do Muro de Berlim e a desmembração do Bloco Socialista, se deu-se espaço para a hegemonia do capitalismo, que abrangeu quase todos os países e perdura até hoje. Com a ascensão completa do capitalismo e dos investimentos tecnológicos nas guerras, houve um grande salto tecnológico que culminou no atual estágio de integração entre os países, de forma política, socioeconômica e cultural. A globalização atual é marcada pela diminuição das distâncias das localidades, deixando tênues as fronteiras que antes limitavam a passagem de pessoas ou de mercadorias. Por isso também é marcada por frequentes imigrações. Esse processo não foi benéfico a todos, pois alguns países, além de perder sua cultura, hoje se encontram em acentuado estado de crise política, financeira e social. E conformado com esse disparate social, grupos rebeldes se formaram manifestando seu ódio com atos terroristas. Como podemos ver, o desenvolvimento tecnológico dos meios de comunicação e transporte facilitaram o acesso de mercadorias e de pessoas. Pegando carona nesse incessante fluxo que despreza a existência de fronteiras, o terrorismo vem se adequando às facilidades ofertadas pela globalização. O terrorismo não tem face, não tem pátria. Assim sendo, e tal como o agente canceroso que é, penetra na sociedade em surdina, perpassa ideologias e sistemas políticos, aposta-se da tecnologia de ponta, o sistema de segurança afronta e provoca mortes, atentados e chacinas horripilantes. O terrorismo é um ato extremo e insano de insegurança, prepotência e fanatismo. Ele pode manifestar-se tanto de maneira abrupta e chocante, como verificado nos famigerados atentados contra o Pentágono, o World Trade Center e os chargistas a Charlie Hebdo, como também de modo contínuo e galante, como se observa no dia a dia e ao longo de séculos, pela intolerância, injustiça e ganância. Vamos compreender como ele começou. O terrorismo moderno tem sua origem no século XIX, no contexto europeu, quando grupos anarquistas viam no Estado seu principal inimigo. A principal ação terrorista naquele período visava a luta armada para a constituição de uma sociedade sem Estado. Para isso, os anarquistas tinham como principal alvo algum chefe de Estado, e não seus cidadãos. Durante a segunda metade do século XIX, as ações terroristas tiveram uma ascensão. Porém, foi no século XX
que houve uma expansão dos grupos que optaram pelo terrorismo como forma de luta. Como consequência dessa expansão, o raio de atuação terrorista aumentou, surgindo novos grupos, como os separatistas bascos na Espanha, os curdos na Turquia e Iraque, os muçulmanos na Caxemira e as organizações paramilitares racistas de extrema direita dos ELAs. No século XXI, após os ataques terroristas do 11 de setembro, os estudiosos classificaram o terrorismo em 4 formas. O terrorismo revolucionário, que eram guerrilheiros urbanos marxistas, o terrorismo nacionalista, grupos que desejavam criar um Estado-nação dentro de um Estado já existente. O terrorismo de Estado é praticado pelos Estados nacionais e seus atos integram 2 ações. A primeira seria o terrorismo praticado contra sua própria população. A segunda forma se constituiu como luta contra a população estrangeira, portanto, o xenofobismo. E o terrorismo de organizações criminosas, que são atos de violência praticados por fins econômicos e religiosos, como nos casos da máfia italiana, do quartel de Medellín, da Al-Qaeda, etc.